dia, RN. No mês passado, os saques superaram os depósitos na forma de investimento mais usada pelos brasileiros, a caderneta de poupança. Na prática, é como se as pessoas tivessem tirado mais dinheiro da poupança do que guardado. O resultado interrompeu um ciclo de 4 meses em que os depósitos haviam superado os saques. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o economista Robespierre do UOL. Bom dia, Robespierre já está aqui com a gente. E eu tenho uma dúvida já de cara sobre esse resultado de operações, viu, Paulinho? Porque a minha dúvida é, esse resultado acontece no momento de alta na taxa básica de juros, a Selic. Primeiro, tem relação? Segundo, isso significa que o brasileiro está optando por outro investimento ou ele não está em condições de fazer nenhuma reserva diante da crise que a gente está vivendo? Bom dia. Veja bem, o que a gente observa é o seguinte: nós estamos vivendo um momento de muita incerteza. Nós temos queda de renda, nós temos a inflação, nós temos a questão das pessoas tendo dificuldade para fechar o mês no seu orçamento. Então, com isso, eles vão lá e sacam o que tem guardado da poupança. Por que a poupança? Porque é o lugar onde fica o dinheiro para as necessidades emergenciais. Ele vai lá e saca, certo? Não é ainda, não veja como um movimento de troca de ativos, ele saindo de um tipo de aplicação indo para o outro. Eu vejo mais uma situação das incertezas que a gente está passando hoje. Agora, a poupança é realmente o melhor lugar para a gente guardar dinheiro hoje em dia? Ou existem outras alternativas melhores atualmente? É uma pergunta complexa, porque depende muito do que você quer com esse dinheiro, né, Robespierre? Exatamente. Tudo depende do que você quer fazer com esse dinheiro, no curto, médio e longo prazo. A gente observa hoje que a poupança é uma das piores aplicações que você tem disponível no mercado. Por que é pior? Porque desde 2012 a poupança rende 70% da taxa Selic mais a TR. A TR não está rendendo nada, é zero. Então você só tem 70% da Selic, que é um valor muito baixo para o que a gente está vivendo hoje, certo? O que é interessante é que as pessoas buscam outros tipos de aplicação, tipo Tesouro Direto, que é uma aplicação do Tesouro Nacional, que dá garantia e que você fica com rendimentos maiores do que a poupança. Agora, nesse tempo de incerteza, como o senhor mesmo falou, o Tesouro Direto ainda tem a facilidade do resgate que a poupança tem, por exemplo? Eu coloco ali, tiro a qualquer momento sem nenhum prejuízo, como a poupança, por exemplo? Sim, você consegue fazer as transações com grande liquidez. A diferença é que o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, toda quarta-feira faz a compra do que você quer resgatar, certo? Você vai pagar uma taxa de corretagem para a corretora, normalmente algumas não cobram, ou você tem também imposto de renda, mas ainda sai mais vantajoso do que a poupança. Por quê? Porque ela lhe dá a taxa Selic mais a inflação, dependendo do tipo de aplicação. O nosso telespectador Alex, ele inclusive mandou até uma foto aqui dizendo assim: veja aqui o porquê da saída do dinheiro da poupança. E ele mandou uma foto aqui da carne com o preço lá em cima. E aí ele está comentando, né, que está realmente surreal administrar as contas com tanta carestia. Como é que as pessoas podem fazer aí para tentar administrar Qual é o milagre, hein? A gente pergunta não dá nem para pagar, imagina guardar, subindo, né? Do jeito que os preços estão, de absolutamente tudo, só um milagre, né? Para a gente conseguir manter as mesmas, o mesmo padrão, ganhando o mesmo salário. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque você tem inflação, você tem queda da renda do trabalhador. Observe que os principais empregadores do Estado são prefeituras e governo, estão com seus salários sem reajuste há muito tempo, e aí você tem queda de renda com inflação, que é o pior dos momentos que você pode estar vivendo, certo? Com isso requer que as pessoas, o consumidor, a população, trabalhe no orçamento. Orçamento é a palavra-chave.
Aí você vai ter que administrar seu orçamento, cortar despesas, buscar produtos que estejam mais baratos, apesar que hoje, quando a gente olha, corre para o ovo subiu, corre para o frango subiu, olha para a carne subiu, porque tudo está ligado hoje a commodities de milho e soja e carne. Então acaba sofrendo com o processo de inflação. A tendência é que as pessoas consumam menos e os preços acabem indo buscar uma estabilidade, como o mercado prevê para o ano que vem. A lei da oferta e da procura, nesse caso, mas a procura caindo por falta de condições mesmo, né? Exatamente. Porque acontece exatamente isso. Há um momento que a população deixa de consumir, vai diminuindo o consumo e o preço atende à estabilidade. O Júnior Gomes está perguntando se vale a pena investir em criptomoedas e se isso é confiável. Criptomoeda é um mercado extremamente especulativo, não garantido pelo regime, certo? O Banco Central, o governo não garante esse tipo de aplicação, certo? Existe muita volatilidade, que eu chamo de volatilidade, muita oscilação, um dia sobe, um dia cai. Não é um investimento para amador, certo? Há muita gente oferecendo isso nas redes sociais, criptomoeda, Bitcoin, etc. E não é interessante para quem não tem recurso, certo? Entrar nesse tipo de mercado. Por quê? Porque um dia pode ganhar e no outro dia perder muito dinheiro, certo? É interessante que ele busque mercados mas seja mais conservador, já que ele está entrando nesse tipo de aplicação. Teodoro, pergunta interessante, inclusive a gente até mostrou no RN1, a pergunta é a seguinte, vou falar aqui, ainda vale a pena guardar dinheiro em casa, em espécie? Agora é engraçado porque no RN1 a gente até perguntou pro pessoal de casa e eu vi que muita gente ainda guarda dinheiro nos cofrinhos, né? Isso realmente vale a pena? No primeiro momento, sim, um cofrinho você está guardando pequenos valores, certo? Agora, observe que a gente está trabalhando com uma inflação que já está beirando os 4, o mercado está trabalhando com a inflação para o ano de 7,25, certo? Aí você deixar seu dinheiro parado num cofrinho em casa ou guardado debaixo do colchão, como se fazia antigamente, não é o melhor lugar. É interessante que ela busque pessoas que entendem. Se você tem dificuldade, converse com pessoas, procure um economista para conversar sobre isso, e aí ele vai poder lhe dar uma orientação. Tem que ter muito cuidado na rede social, tem muita gente dizendo que ganha dinheiro fácil com a aplicação e não se ganha dinheiro fácil, não existe essa forma de dinheiro fácil. Quem vai com o olho muito grande acaba perdendo muito dinheiro. E é até importante porque a gente vê realmente muitas histórias contadas em redes sociais, como se fosse assim um passe de mágica da noite para o dia. Você está ali rico, todos os problemas resolvidos, mas é isso mesmo, né? Não existe dinheiro fácil, não adianta cair nesse conto do vigário. Exatamente. Você olha que, entenda o seguinte, a poupança está dando uma média de 3% ao mês, certo? 3% ao ano. Aí o camarada lhe oferece aplicação com rendimento de 10, 20% ao mês. Existe isso? Não existe. Você está jogando seu dinheiro no lixo. Então é interessante que ele procure um profissional especializado, certo? E converse com ele, tire dúvidas, bata um papo, certo? E aí com isso ele vai ver a melhor aplicação do seu dinheiro. Ele vai olhar se você é uma pessoa conservadora, se você é uma pessoa agressiva. E aí vai buscar a melhor aplicação do seu dinheiro de forma que você tenha uma rentabilidade. Nós estamos falando do futuro da pessoa, aquele dinheiro que ela guarda com muito sacrifício. E de uma hora para outra ela perder esse dinheiro não é uma boa. A Valéria está perguntando se investir na Bolsa de Valores vale a pena e quais são as primeiras dicas para quem está querendo investir. Vale muito a pena. Hoje você tem boas ações rendendo, por exemplo, quando você pega ações, por exemplo, da Magazine Luiza, rende um bom rendimento, certo? Agora, é interessante que ela, primeiro, entre numa corretora, veja como é que funciona, veja as taxas que vai pagar, procure saber quanto é que está rendendo, certo? É interessante que ela antes converse, procure uma corretora boa. Tem muita gente no mercado dizendo que entende do assunto e às vezes não entende nada.
Então é interessante que ela converse com alguém especializado. Às vezes ela pode começar a conversa dela com o próprio gerente do banco. Lembrando que o gerente do banco ele ganha comissão para vender, certo? Então às vezes ele pode oferecer coisas que não sejam interessantes. Então ela primeiro conversa com o gerente, procura saber qual a aplicação que cabe para ela, quanto é o mínimo que ela vai investir, quanto é que está rendendo, quanto já deu, quais os impostos que pagam, porque é importante saber quanto vai pagar, ter cuidado com a taxa de administração que é cobrada, que às vezes você aplica e a taxa de administração come o seu rendimento. Então, todos são cuidados que as pessoas devem ter na hora de aplicar. O Danilo está perguntando se fundo imobiliário é um bom investimento. Sim, fundo imobiliário e fundo de agronegócio são dois bons investimentos. Por quê? Porque eles não pagam imposto, certo? E tem uma boa rentabilidade, tá? Agora, tendo aqueles cuidados que eu falei. Quanto é que está rendendo, quanto é de imposto que eu vou pagar, ou imposto é isento, quanto é a taxa de corretagem que está cobrando, a taxa de administração, o que está inserido nisso aí. Mas é um bom investimento. É melhor do que a poupança. E qual é a dica, né, para não cair numa cilada, para saber que aquele banco de investimento ou que aquele corretor financeiro você pode realmente confiar? Veja bem, o Banco Central garante investimento até R$250 mil, certo? Então, se você estiver aplicando num banco e esse banco quebrar, até 250 mil o Banco Central banca, tá? Então, você já tem uma garantia. A outra coisa, cuidado, é procurar se cercar de pessoas que sejam profissionais, que entendam do que estão conversando. Pesquisar, a internet tem vários locais que você pode sair pesquisando, olhando, lendo, certo? Ver qual é o seu perfil de investimento, certo? Se você se acha uma pessoa conservadora, é interessante ver para que você quer esse dinheiro. Esse dinheiro que eu estou investindo é para minha aposentadoria, então eu vou pensar um período de mais longo prazo. Não é para minha aposentadoria, é para comprar minha casa. Então eu vou para um investimento de médio prazo. Então ele vai olhar. É interessante conversar com um economista que possa dar essa orientação. A Raquel quer saber se o consórcio também pode ser uma boa opção de investimento. O consórcio passa a ser interessante dentro do financiamento. Se você olha consórcio e financiamento bancário, o consórcio acaba sendo mais interessante, tá? Por quê? Porque o consórcio você está guardando aquela prestação sem pagar juros. Você vai pagar a taxa de administração, você vai pagar a taxa de seguro, mas não vai pagar valor, juros sobre isso. Mas eu ainda acho muito melhor do que você pagar o consórcio, é você pegar o valor mensal e guardar, fazer a aplicação, bota no Tesouro Direto, aí guarda ali para um período de 3, 4, 5 anos, e aí você vai ter o dinheiro para você comprar aquele bem que você deseja. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, Robespierre, economista, falando, dando dicas para a gente ficar mais esperto também, né? Que a gente também pode procurar entender melhor o que está acontecendo para saber onde coloca o nosso dinheiro, para quem está, né, com o dinheiro em condições de aplicar, porque como as contas estão assim, né, cada vez mais altas, não está fácil também não, mas muito obrigada pela sua participação. Verdade, um bom dia a todos, um bom dia da independência. Bom dia, obrigado. Volto já, Paulo.